Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre Andréas Pereira, o novo reforço do Flamengo, né? O Flamengo conseguiu chegar hoje a um acordo com o Manchester United sobre a divisão do salário, segundo o Vene Casagrande, né? E como os termos pessoais com ele já haviam sido acertados, o Flamengo consegue mais um reforço para essa temporada, né? Depois de acertar com o Kennedy, eles foram atrás de outro empréstimo na Inglaterra, com o Manchester United atrás do brasileiro Andréas Pereira, né? Ele tem dupla cidadania, mas ele sonha em jogar pela seleção brasileira. E assim, é um jogador de qualidade, né? Obviamente, se você olhar ele pelos olhos do Manchester United, um clube que hoje no meio-campo tem o McTominay, o Pogba, né? Esse tipo de jogador, o Bruno Fernandes, né? Ele não tá no nível daqueles jogadores, né? E é outro patamar, uma qualidade muito grande. Até por isso que o empréstimo dele acontece, porque ele não tem muito tempo de campo com esses jogadores de concorrente, entende? No máximo ali jogando umas copinhas, isso se muito, né? Porque tem outros jogadores no banco de reservas do Manchester United que são bons meias também. Então, a situação para ele era empréstimo, né? E o Andréas Pereira estava preferindo mais o Flamengo, por quê? É um lugar que ele pode ser um pouco mais de vitrine para a seleção brasileira, que é o grande sonho dele. Não que eu acho que ele é um jogador de qualidade suficiente para isso, mas ele é um jogador que tem sim bons aspectos, boas características, né? E ele pensa, se o Fred tá lá, o Gabriel Jesus, se eu jogar bem no Flamengo eu também entro, né? Pode ser uma boa linha de pensamento, né? O Flamengo é uma boa vitrine para a seleção brasileira. É só ver que o Pedro já foi convocado, o Gabigol já foi convocado, Bruno Henrique já foi convocado, não tá sendo com mais frequência, mas já foi, o Everton Ribeiro toda hora sendo convocado. Então, assim, é um lugar interessante para citar, até porque o Tite gosta muito de ver os jogos do Flamengo, né? E assim, o Andréas Pereira basicamente era o destino favorito dele, do que passar empréstimos no Besiktas lá da Turquia, assim, acho que não era o desejo dele, né? Se ele não for jogar num time, no Manchester United, assim, já que ele já chegou a esse ponto de estar em um dos gigantes da Europa, né? Acho que ele não é um cara que vai gostar muito de ficar em clubes menores, assim, com menos olhares do mundo sobre ele, né? E assim, vamos falar um pouco sobre esse reforço, porque assim, eu, na minha opinião, considero que o Flamengo tinha que ter buscado um zagueiro, principalmente, talvez um lateral mais veloz, tudo isso, porque a fragilidade do Flamengo, na minha opinião, não está em meio campo e ataque, está na defesa. É um time vulnerável a contra-ataques velozes. É só olhar o que o Internacional fez com a defesa do Flamengo. Foi um estrago muito sentido, muito porque a defesa do Flamengo, por mais que tecnicamente não seja tão ruim, principalmente os laterais, o Isla e o Felipe Luiz já jogaram de titulares em grandes elencos da Europa, mas assim, os zagueiros não são lá essas coisas tecnicamente, mas todos são lentos, né? São todos jogadores que, voltando do ataque para a defesa, não tem muita velocidade, e num time que tenta impor tanto jogo, tenta colocar tanto volume de jogo e levanta as linhas muito, né? Vai muito para frente, se torna vulnerável. Então eu acho que faltava um zagueiro mais veloz, mais habilidoso, né? E parece que o Flamengo tá olhando para zagueiro e fala: ah, tá bom assim, né? Se a gente marcar 4 gols em um jogo, não tem problema tomar 3. Parece um pouco da metodologia. O time tá até funcionando bem nesses últimos jogos, exceção, claro, do Internacional. Mas o fato é que o Andréas Pereira é para tentativa de ocupar a vaga do Gerson, né? De um cara de mais construção, de um cara que também consegue auxiliar na defesa e também consegue produzir no ataque, né? Ele tem um excelente chute de fora da área, isso eu acho bem legal. O Flamengo trouxe 2 jogadores que conseguem finalizar de longe, que é o Kennedy e também o Andréas Pereira, uma característica pouco presente nos atuais jogadores. São bons batedores de falta, né? O Andréas Pereira já fez vários gols de falta, então assim, o Flamengo vai ter um perigo a mais na hora das cobranças de falta. Mas o Andréas Pereira não é nenhum super artilheiro. Eu não, assim, pelo fato de que o Jesse Lingard vai ter mais espaço do que ele atualmente, tudo bem que o Lingard, quando joga bem, é um excelente jogador, mostra que o Andréas Pereira não é um cara que vai mudar também grande realidade do Flamengo. Até porque, como eu disse, o meio campo já é bom, o meio campo do Flamengo não é ruim, mas de qualquer maneira é uma adição interessante e melhora a rotação, né? O time reserva, seja o titular, no nível dos dois fica mais parecido e com isso o Flamengo não perde tanta qualidade na hora de trocar os jogadores. A gente já viu que pro Palmeiras isso é muito fundamental pro bom desempenho deles, né? O time titular e o reserva são muito equivalentes, por isso que o time consegue variar muitas escalações, conseguir manter o alto nível, isso é muito importante e é muito subestimado no futebol. Um dos motivos porque eu acho que o Paris Saint-Germain pode sofrer essa temporada e não deve ser o time massa que todo mundo está imaginando, porque cedo ou tarde você vai ter que usar os reservas, eles vão ter que ser titulares a uma hora. Quando o Kerrer foi titular, né? Quando você for o Kipembe, o Kurzawa, esses jogadores foram titulares, né? Eles podem causar seu estrago, entende? Do lado negativo. Então,
Eu acredito sim, o elenco reserva ele tem que ter boa qualidade. Você tem que ter pelo menos uns 4 ou 5 jogadores lá que sejam capazes de manter qualidade ou trazer algo mais, né? E o Flamengo vai trazendo isso com o Kennedy e o Andrés Pereira, que devem começar reservas e se conseguirem jogar bem, crescer de produção, podem acabar pegando uma vaga no time titular. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.